Muito bem, turma. Vamos aí para mais um vídeo, novamente aí trazendo informações, dados, estatísticas, que é o principal conteúdo aqui desse canal. Tá bom? Então, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo. Já de preferência já se inscreve no canal para acompanhando diariamente os vídeos que eu venho colocando e também me apresentar, né? Vocês não estão me vendo, minha câmera meu computador não está dando conta de abrir a câmera, por isso que eu estou gravando com câmera fechada. E, bom, me chamo Elias, faço parte e abri esse canal que está na tela de vocês no Telegram, chamado Dados Bet, Estatística de Futebol. Então aqui diariamente, para quem não conhece, eu trago um PDF mostrando uma lista dos jogos que vão acontecer amanhã, trazendo números da parte de escanteios dos jogos das principais ligas que vão acontecer amanhã. Tá? Amanhã é um dia com poucas partidas. Eu trouxe aqui informações apenas da Championship, segunda divisão da Inglaterra, e da terceira divisão da Champions League. Gente, eu não vou fazer nada na Champions. Por quê? Os números estatísticos não são a mesma coisa na Champions do que são nas ligas nacionais. Os times se comportam de uma maneira diferente. Então, assim, tem uma necessidade de vitória das equipes, tem o must win, que a gente chama, mas os números realmente não são muito bons, tá? Vai mesmo de uma necessidade de vitória. Então, quem for trabalhar em pré-live, cuidado, primeiramente, e também cuidem o que vale cada partida, né? Eu fiz um pequeno rascunho aqui para ter assim um panorama do que cada equipe vai precisar, né? Então aqui eu fiz realmente um rascunho para depois eu ir analisar alguma coisa. Então aqui no jogo do Lens e do Sevilha vale uma vaga para a Europa League, do Copenhagen e do Galatasaray vale vaga para as oitavas. Eu não anotei aqui de qual equipe, tá? Alguns jogos não precisa realmente anotar. Inter de Milão e Real Sociedad vale a disputa do primeiro lugar. Aqui do United e do Bayern vale apenas classificação para o United porque o Bayern já venceu. Tá? Enfim, recomendo que vocês façam esse tipo de análise para depois saber o que cada jogo precisa, né? E aí aqui eu quero tentar trazer algum informativo que na outra rodada de Champions League eu trouxe aqui um informativo de finalizações. Deixa eu ver se eu encontro aqui algo em dia de Champions. Olha só, eu acho que eu vou encontrar por aqui. Não. Olha só, aqui eu trouxe um informativo, né, na outra rodada da Champions, falando do que cada equipe precisa, né? Teve algum dia que eu trouxe aqui, eu trouxe informações de características das equipes, média de finalizações. Eu lembro que teve um dia que eu trouxe de cartões amarelos, essas coisas. Se eu conseguir ter um tempinho, eu vou fazer isso também, tá? Eu não consigo confirmar, mas vou tentar fazer isso para ficar melhor a visualização e conhecimento de cada um. Bom, então aí, esse é o nosso canal. O link de convite, né, tá aqui na descrição, é só clicar e vocês vão ser direcionados aqui para esse canal, tá bom? Bom, no final de semana, no sábado, quando eu gravei, se eu não me engano, eu comecei a trazer não diretamente uma lista de times para vocês trabalharem, tá? Eu deixei muito, muito bem dito e claro que isso aqui não é uma lista de tip, tá? Para vocês irem a seco. Ó, o Elias colocou que o Blackburn, a entrada é em over on race 3. Eu vou ir. Não, não é assim. Aqui, o que acontece? Eu normalmente aplico uns 5 ou 6 filtros até chegar na entrada, até dar o clique da entrada. Esses times aqui, eles são parte apenas do meu terceiro filtro. Tá? O que são esses meus filtros? Eu vou eliminando. Então eu olhei, deixa eu olhar aqui e mostrar para vocês o meu rascunho dos jogos. Olha só. Essa aqui é a minha planilha crua com os dados que eu pego. Então aqui eu peguei, são poucos jogos que teremos amanhã. Esses aqui são os dados que eu compartilho com vocês. Então o que eu pego? O primeiro filtro que eu faço é eliminar times que marcam poucos escanteios. Então Huddersfield já saiu,
o Rotterdam a favor dele já saiu. Tá? Então esse aqui é o primeiro filtro que eu faço. O segundo filtro que eu vou fazer é olhar contra quem essas equipes jogaram. Porque, pô, o Blackburn tem uma média altíssima. Tá, mas ele jogou contra quem? Ele jogou contra times mais fracos, contra times mais fortes. E o adversário dele é o Bristol. Tá, como é que o Bristol é? Ele sofre cantos, não sofre, marca, não marca. Contra quem foram esses jogos? Porque, beleza, a média vai mostrar uma média de escanteios. Só que como é que é composta a média? A média é composta por todos os jogos que aquela equipe participou. Então, olha só. Se acontecer, por exemplo, vamos supor aqui, um jogo, o Blackburn marcou 6 escanteios. No segundo jogo, ele marcou 1 escanteio. No terceiro jogo, ele perdeu e o time era muito fraco e ele marcou 10 escanteios. Então eu tenho um número de 17 cantos. Tá? Eu vou adicionar mais um aqui, vou adicionar um númerozinho mais baixo. Um jogo ele fez um gol muito cedo, o adversário era muito forte, ficava com muita bola no pé e ele não marcou muitos cantos, marcou só 2. Então eu tenho um somatório de 19. O que são esses 19? São 4 jogos que no total ele marcou 19 cantos. A média dele é pegar o número total e dividir por 4. Ele vai ter uma média de 4,75. É uma média baixa. Só que aí o que entra na análise por trás disso também? A gente vê com quais equipes ele marcou muitos escanteios e com quais equipes ele marcou pouco. E aí a partir disso, o que eu faço? Eu olho o Bristol. Tá, como é que o Bristol é? Em que colocação que ele tá? Qual que é a média de escanteios que ele sofre? Contra times parecidos com Blackburn. Como que ele se comportou? Ele venceu, ele perdeu, ele marcou, sofreu muitos cantos. Então eu faço essa análise. E dando uma olhada por cima, eu não olhei a fundo ainda, olhando por cima, eu tenho então esses jogos de amanhã para eu analisar ainda. Blackburn, West Brom, Stoke City e Watford. O West Brom aqui é um ponto à parte. Ele joga fora de casa, a linha, digamos, de corte de escanteio está em 6,5. Ele precisaria fazer 7 cantos. Para um time que está jogando fora de casa é difícil. Ele pode abrir o placar muito cedo e morreu. Dificilmente ele vai produzir 7 escanteios. Então, o que eu vou deixar para analisar de recomendado? O que eu vou fazer? Eu vou buscar uma linhazinha mais baixa para fazer alguma dupla. West Brom eu vou procurar um over 4,5 dele a 1,33, um Race 3 a 1,40. Vou buscar alguma coisa assim se eu conseguir encontrar valor. Não é certo ainda. Então, relembrando e frisando muito, isso aqui não são entradas já filtradas, prontas para vocês fazerem. Isso aqui é um norte que eu comecei a compartilhar de jogos que eu vou analisar de uma maneira mais minuciosa e ver se vale a pena fazer alguma entrada nessas equipes aqui, tá? E aí, olha só, deixa eu mostrar os resultados do final de semana, do dia 9 e do dia 10. No dia 9, eu fiz aqui a recomendação de 12 jogos. Desses 12, eu tive 12, na verdade eu fiz mais entradas também, né? Então aqui, por exemplo, no Porto eu recomendei só um over, que não deu certo. A linha era 7,5, 4 cantos. Manchester United eram 2 entradas, handicap e over. Handicap menos 2,5 para ele vencer por mais de 2,5 escanteios de diferença. Enfim, eu expliquei isso aqui no último vídeo, tá? Não vou ficar falando diretamente de cada uma das entradas aqui. Então no sábado foi o dia da forra. Foram 5,5 unidades positivas aqui. Mas no domingo nada deu certo. Nada. Tá? Aqui até tá errado. Esqueci de arrumar. Roma não bateu. Então o único que deu certo foi o Salernitana, que bateu o over dele. Mas esses jogos aqui eu não mandei aqui no canal, porque eu não fiz o vídeo no domingo. Tá? Então aqui ficou um resultado de menos 5,6 unidades. Então na soma do final de semana ficou um negativo. Menos 0,09. Então menos de 0,1 unidade negativo. Tá? Isso aqui é só para mostrar um pouquinho. Eu esqueci de botar um número de escanteios aqui. Mas é só para mostrar mesmo um panorama de como vai acontecendo esses cenários. Tá? Gente, então fica recomendado esses jogos aqui, tá? E lembrando que eu compartilhei ali o PDF no nosso canal. Até vou abrir o PDF aqui para estar mostrando. Já compartilhei, já deixei pronto. E a novidade é que eu acrescentei a linha de cantos limite
das equipes, tá? Não, hoje o limite não abre mais nos 37, né? Mas é o número que eu consigo extrair. Então 37 até o intervalo e 87 até o intervalo. Tenho aqui mais informações para vocês separarem jogos para trabalhar no ao vivo. Então vocês conseguem ver que aqui o Blackburn, 80% dos jogos dele em casa teve escanteio depois dos 37 minutos. Do Reading na League One, que é a terceira divisão da Inglaterra, 90% dos jogos, então já fica essa atenção. O Huddersfield, canto limite FT ali, 90% dos seus jogos tiveram. E aí aqui vocês podem fazer a comparação. Olha só. Aqui, por exemplo, o jogo do Reading, 90% dos jogos dele bateu o canto depois dos 37 no HT. E do Oxford, que é o time adversário, 80%. Então vocês conseguem fazer essas comparações aqui e ter uma média do que vocês podem buscar nesse próximo dia, nesse nosso dia 12. Tá bom, gente? Então, pro vídeo de hoje era isso, eram os recados, eram as informações que eu queria passar. E, gente, por favor, aquilo que eu coloquei aqui nessa planilha, aqui, não são tips, tá? Analisem, encontrem um padrão de trabalho para vocês. E se vocês operam no pré-live, dão uma olhada com mais atenção nesses jogos aqui. E quem opera apenas live, deixa fixado, favoritado esses times aqui. Os jogos são quase no mesmo horário. E se algum desses times sair perdendo, busquem aí um race, um over, dependendo da casa de aposta que vocês trabalham, que provavelmente vocês vão ter muito sucesso com isso. Então eu agradeço a participação de cada um aqui nesse vídeo, agradeço a quem já deixou aquela curtida, quem se inscreveu no canal e também quem compartilha o meu canal com seus amigos. E para hoje era isso, um ótimo dia de greens, de operações e principalmente de cabeça no lugar e gestão de banca, tá bom? Até um próximo, valeu!